Que maravilha. Vamos focar no que importa, né? E hoje, né, num dia de carnaval, vocês vieram aqui para escutar o Diogo, pastor, mas daí tá aqui o Daniel, pastor. Então, tá tudo em casa. Legal, gente. Pessoal, então hoje, né, nós vamos falar sobre um dos assuntos, na minha opinião, mais importantes ensinados por Jesus, e o título desse estudo, eu dei o título de Viver Prudente. Então eu convido a vocês, né, a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Lucas 6, do 46 ao 49, que vai falar sobre o prudente e o insensato. Lucas 6, do 46 ao 49. Todos acharam? Então vamos lá. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Pessoal, vamos orar um pouquinho? Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado e todo-poderoso, muito obrigado, Senhor, por nos proporcionar estarmos aqui hoje, Pai, reunidos em Teu santo nome, Senhor. E que a partir de agora, Senhor, o Teu Santo Espírito conduza esse estudo, Pai, toque os nossos corações e que a gente absorva a Tua mensagem da melhor maneira possível, Pai. E principalmente, Senhor, que a gente coloque em prática. Muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá, pessoal, o nosso estudo de hoje é em Lucas 6, do 46 ao 49. Para nós dar uma dimensão maior nessa mensagem, vamos voltar um pouquinho lá no versículo 12. Só volta uma página para trás e vocês vão achar ali o versículo 12, que diz o seguinte: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Aqui a gente já tem, né, pessoal, algo que muitas vezes é negligenciado por todos nós, que é a oração. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, tomar certas decisões do nosso jeito, né, e não colocamos diante de Deus. Então, eu quis enfatizar esse versículo, antes de entrar no estudo propriamente dito, para ver a importância que Jesus dava nesse momento crucial, que foi a escolha dos 12. Ele passou a noite inteira orando a Deus, né? E no versículo 17, pessoal, vocês vão ver ali, um pouquinho mais adiante agora, né? Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos, e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, né? Que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Olha só que interessante, pessoal. Vamos ver se está aqui. Por que eu trouxe esse mapa para vocês? Quando a gente fala, né, a gente pensa assim, de toda a Judéia, Jerusalém, de Tiro, a gente pensa que eles iam a palavra de Deus e iam daqui até o 1º de maio,
daqui até o cinquentenário, né? A gente, na nossa ideia, a gente não tem a dimensão disso aí, né? E aqui a gente pode ver o seguinte, ó. Essa pregação provavelmente foi no norte da Galileia aqui, e aqui tem Tiro, Sidom e Jerusalém. Essas cidades ficavam em torno de 60, 80, até 100 quilômetros longe da pregação de Jesus. E as pessoas iam até ele para ouvir a mensagem dele. Isso falando em linha reta, né? Não falando pelas estradas, desfiladeiros, desertos, que provavelmente tinha, né? Então, para vocês verem a importância que eles tinham em absorver a palavra de Deus naquele momento, né? Os judeus. Eles caminhavam por quilômetros, por horas até, para ouvir Jesus. E hoje aqui, pessoal, nessa mensagem, nós não estamos aqui para ouvir o Dani, o Diogo, o Márcio, ninguém. Nós estamos aqui para que Jesus toque nos nossos corações. O que Ele quer dizer para nós? Né? E hoje a gente tem as coisas tudo ao nosso acesso, e muitas vezes a gente não dá esse devido valor. Então, só uma pequena reflexão, eu quis trazer esse mapa aí para nós analisar, né? Aquelas pessoas, gente, elas estavam sedentas, elas estavam famintas pela palavra de Deus. E que hoje também, né, pessoal, a gente possa sair daqui com essa intenção, né? Sair daqui transformado com esse ensino, porque realmente é um ensino que impacta, né? Aí, Jesus falou sobre o prudente e o insensato, né? Que, na minha opinião, foi o tema mais importante que ele abordou naquele momento da pregação. Mas por que o mais importante? Porque Jesus aqui, nesse momento, ele está dizendo o seguinte, para nós, cristãos, como que a gente deve se portar diante dos ensinos dele. Ou seja, como viver prudente, que é o título do nosso estudo de hoje, né? Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente vai analisar aqui agora é no versículo 46 do estudo, né? 6:46. Vamos ler junto aí, só o versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. O título de Senhor na antiguidade, lá para os judeus, né, gente, no tempo de Jesus, enfim, significava dono, proprietário, aquele que tem autoridade sobre, né? Por isso que Jesus falava naquele momento para os judeus dessa forma. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Mas daí, a gente vê essa mensagem e fica um pouco no ar, né? Por que ele está falando isso? Vamos ver o versículo 27, tudo dentro do capítulo 6. O que diz no versículo 27? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Nesse versículo 27. Aí vamos para o 37, o julgamento ao próximo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Aqui a gente já começa a entender um pouco o que Jesus estava querendo dizer naquele momento, né? Ele fez toda essa ênfase aqui para chegar nesse ponto aqui que a gente está lendo agora. E no versículo 45, eu separei só alguns para a gente, né, refletir, que diz o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala... Olha só, né, gente? Que coisa, né? Em função disso, daí entra o versículo 46, que Jesus diz, então, por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo, né? Todos aqueles versículos que a gente linkou aqui. Então, pessoal, vamos fazer uma pequena reflexão aqui entre nós, né? Nós realmente estamos fazendo o que Jesus diz para fazermos? Nós realmente estamos colocando em prática os ensinamentos de Jesus? Eu vou usar uma situação aqui, vou ilustrar para vocês, né? Imaginem, né, que eu tenho um funcionário, por exemplo, lá na floricultura, né?
E esse funcionário, gente, não é a Eliane, tá? Porque lá o funcionário sou eu, tá? Então, para deixar bem claro, para não dar briga depois também, entendeu? Imagine que eu falo o seguinte para esse funcionário: fulano, assim, ó, eu tenho uma plantinha, tu vai pegar a plantinha, tá num vaso, né, com a raiz para baixo, vai pegar a terra, aí alisar ali, centralizar a muda, assim, tu vai fazer assim, tá? Aí eu chego lá, a muda está plantada de cabeça para baixo, ao invés de terra ele usou pedra e toda atravessada a muda, né? Qual que é a vontade que a gente tem nessas horas aí, né? É a mesma situação aqui, que Deus está dizendo, Jesus está falando essa parte. Por que vocês não fazem o que eu digo, né? Então é assim, né? Assim é Deus conosco. O que Ele quer que façamos, na verdade, está tudo aqui, está nesse manual. Esse manual bem especificado, esse manual bem transparente e esse manual bem claro. E de livre acesso para todos nós, né, gente? O segundo ponto, pessoal, no versículo 47. Vamos ler junto aí. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Olha só. Vocês lembram que Jesus falava para muitos, né? Na multidão ali. Porém, aqui, a gente pode perceber algo. Jesus, nesse momento, ele estava separando os grupos, né? Porque ele diz: eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele não vai mostrar os outros, no caso, ele vai a esse grupo aqui. E a pergunta que fica para nós refletir aqui: qual o grupo que a gente faz parte? Aquele grupo que só ouve, que só lê, ou aquele grupo que pratica, que põe em prática esses ensinamentos, né? Em Tiago 1:22 diz o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então é uma mensagem bem forte aí também. Por que, pessoal, que a gente tem que refletir nisso aqui? Porque a Bíblia fala, né, para não mentir. Eu leio isso, que a mentira, né, o pai da mentira, a gente todos sabem, é o diabo. E a Bíblia fala que não é para mentir. Aí eu leio isso, e o que eu tenho que fazer? Não posso mentir. E às vezes o que acontece? A gente mente. Não está praticando os ensinamentos. A Bíblia diz, né, que não é para falar palavrão, né? O que a gente faz? Fala palavrão. A Bíblia diz que não é para ficar irado, não é para irar-se, né? Que é para ter domínio próprio, né? Que não é para andar ansioso por coisa alguma. E a gente às vezes fica ansioso. Então a gente não está colocando em prática esses ensinamentos. Certo? Então que bom que hoje a gente está aqui, né, pessoal? A gente está aqui na celebração, num dia de carnaval, num feriadão, né? Que bom que a gente participa dos grupos células, né? Mas a gente está praticando os ensinamentos de Jesus? Ou a gente só está vindo por vir, só está ouvindo, não está colocando em prática, né? O que a gente lê, o que a gente estuda, né? E agora falando aqui, gente, de coração mesmo, a nossa igreja é uma igreja séria, todo mundo sabe, né? É uma igreja transparente, é uma igreja viva, é uma igreja que está sempre em movimento, né? E olha só o privilégio que a gente tem, ela nos dá a oportunidade de fazer parte da obra de Deus. De que forma, né? Como poucas igrejas, aliás, né? De que forma? Que privilégio é a gente poder passar um abismo ligado. Que maravilha é passar um discipulado. Falar de Jesus, olha a oportunidade que a gente tem. E muitas vezes a gente acha que não tem capacidade, que não é capaz. Eu lá no início, a primeira coisa que eu perguntei para o Vanderlei foi o seguinte:
eu vou ter que fazer essas coisas aqui que vocês estão fazendo? Não, não é nada, obrigado. Ah, bom, porque eu nunca vou fazer isso aí. Eu falei para ele, olha só. E aqui nós temos essa oportunidade, pessoal, para nos desenvolvermos espiritualmente. Então, uma coisa que eu peço a vocês, se desafiem, né? Se desafiem. Passe o abismo ligado para a esposa ou para o marido, né? Mas só até o momento que vai que não queira mais se converter por tua causa, daí cai fora, né? Daí não... Mas é interessante isso aí, para a gente colocar em prática realmente, né? O terceiro ponto, gente, o versículo 48, diz o seguinte, vamos ler junto de novo. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a corrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava... Olha só, né? Imagine aqui, gente, um prédio de 10 andares, por exemplo, né? O que tem abaixo dele? Uma fundação, né? Fundação forte, um ponto firme, porque senão vem um vento, vem uma inundação, o que acontece? Vem tudo abaixo ou é arrastado, né? Mas ninguém vê essa fundação. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, nos momentos de tribulações, porque eles vão vir, esses momentos vão vir, né? A estrutura estará firme e não vai desabar. A promessa de Jesus nesse momento é que, se formos praticantes da palavra, ouvir e praticar os seus ensinamentos, né? E sermos obedientes a eles, nos momentos de angústias, nos momentos de dificuldades e desafios, nós vamos estar o quê? Firmes na rocha. E essa rocha se chama Jesus Cristo. Então é isso que ele está falando no versículo 48. No versículo 49, pessoal, diz o seguinte, vamos ler junto de novo. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Jesus aqui, pessoal, ele não está falando sobre a construção de uma casa ou de uma edificação qualquer. Ele está falando da nossa casa espiritual. E nós temos dois caminhos nesse momento: ser prudente ou insensato. O prudente, o que vai acontecer? O prudente ele vai dedicar tempo, né? Para quê? Para cavar essa rocha e alicerçar a sua casa espiritual. Ele vai estudar, ele vai ler, ele vai buscar conselhos com as pessoas que estão há mais tempo na fé, né? Mas principalmente, gente, ele vai colocar em prática. Porque quando as tribulações virão, né? Pois Cristo disse que elas viriam, a sua casa espiritual, ela não vai ser abalada. Porque você cavou fundo na rocha e o seu alicerce está sobre ela. Você vai entender muitas situações que acontecem nesse caminhar com Jesus, né? Principalmente dentro da família, né? Dentro da própria casa. Vai acontecer muitas situações. E a tua casa não vai ser abalada. Tu vai começar a discernir essas questões, né? Com mais propriedade. Mas para isso, a gente precisa cavar, precisa buscar, precisa pedir para Deus também que nos dê essa orientação, né? Porque nós sozinhos a gente não consegue. Muitas vezes a gente vai ler uma passagem, não tem entendimento, volta a ler de novo, pede a Deus que oriente, né, a gente nesse processo. Então, esse é o prudente, né? E pessoal, dedicar tempo, né? Não é o que a gente faz aqui nas celebrações, vindo aqui. Não é o que a gente faz nos grupos células. É o que a gente faz, é o que se faz onde só você e Jesus ficam sabendo. É no íntimo. É naquele momento de comunhão que você tem você e Jesus. Não é ninguém que vai
te apontar o dedo, que vai apontar os teus erros. Não, é você e Jesus que vão fazer lá na intimidade. Vocês lembram o prédio de 10 andares? A fundação ninguém vê. Então é só você e Jesus nesse momento, né? Mas daí a pessoa vai dizer assim: mas olha só, eu gostaria de estudar mais, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Minha vida é muito corrida, eu tenho filhos, tenho minha família, tenho meu trabalho, não tenho tempo para isso, né? Bom, aí cada um linka as suas prioridades na vida, né? Porque se a gente fizer uma reflexão seguinte, imaginem que amanhã, no seu trabalho, qualquer um aqui, imagine no seu trabalho amanhã, seu gerente chega para você e diz o seguinte: você poderá ter um aumento de 100% do seu salário. Tu ganha 5 mil hoje, tu vai ganhar 10 mil. Porém, para essa função, né, você deverá dedicar durante 3 anos e fazer um curso de 1 hora por dia, fora do seu horário de expediente. Sábado, domingo, direto. Tu vai dobrar o salário. A empresa vai pagar o seu curso, tudo gratuito. Quem toparia aí? A maioria toparia, né? Olha só então, se a gente dedicar 1 hora por dia, durante 3 anos, para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, se desafiem, veja o que acontece na vida de vocês. Façam essa reflexão. Às vezes a gente não acha tempo para Deus, mas para as outras coisas a gente acha tempo. Infelizmente é assim. Quem está falando para vocês não é alguém perfeito. Eu tenho as minhas lutas também. Eu negligencio muitas coisas com Deus também. E esse estudo aqui parece que estava falando para mim, assim, muitas vezes. Então, não pensem porque a gente está aqui em cima, não. A gente é pecador igual todo mundo. Então, é isso que acontece, né, gente? Então, Jesus, na verdade, ele faz o quê? Ele mostra que existem pessoas que constroem a sua vida espiritual com um trabalho a mais, em cavar no profundo, onde ninguém está vendo. Mas por que muita gente, né, não constrói a sua casa espiritual e busca a rocha, busca o alicerce que é Jesus? Por que só alguns e não todos? Se a gente sabe, né, que, poxa, por quê? Primeiro, lembrando, não estou falando para vocês, estou falando para mim também. Porque dá trabalho. Porque muitas vezes é se trancar no quarto, é orar, é jejuar, é ler a Bíblia às vezes quando não está com vontade, é fazer o seu devocional, né? Não existe fórmula mágica. Existe sim uma busca por conhecimento. Para quê? Para que Deus toque os nossos corações nesse sentido, né? E, na verdade, quando tu começa a fazer essas coisas, quanto mais tu cavar, mais a rocha vai aparecer para você. Ela vai ficar mais nítida, ela vai ficar mais palpável. Tu começa a ver que as coisas começam a fazer sentido na tua vida, né? E segundo, né? Porque ninguém está vendo. Talvez porque não dá ibope, né? Não dá curtidas, né? Então é importante, pessoal, que participamos das celebrações, participamos dos ministérios aqui, dos grupos células, né? A fachada de uma casa, ela tem que estar bonita, né? Bonita, bem pintada, limpa. Mas para Deus o que importa é o interior, é o nosso coração. O que a gente faz lá no secreto, lá onde ninguém vê, né? Apenas Ele e você. Então, o insensato, ele pode ler, né? Pode ouvir, mas não coloca em prática. O que vai acontecer nas primeiras tribulações? O que acontece? Infelizmente, gente, às vezes a gente vê dentro da própria igreja, tal, muitos abandonam a fé. Muitos
não aguentam, né, certas situações, mas porque foram insensatos, para não dizer tolo. Aqui Jesus faz essa, né, não se preparou, não buscou cavar a rocha. E acontece isso aí, muitos abandonam a fé. E tem uma passagem muito interessante que está em Tiago 1:25. Que diz o seguinte: contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. Né? Tem uma passagem também muito interessante lá no Antigo Testamento, onde os coaches de hoje em dia usam muitas, né, dessas passagens para ganharem mais pessoas, mais curtidas, enfim. Que quando foi que Josué Deus estava preparando Josué para anteceder Moisés, né? E muitas pessoas falam só do Josué 1, capítulo 9, né? Seja forte e corajoso, eu sou o teu Deus. Mas eles esquecem ou não querem falar o que Deus fala no versículo 8, né? E lá diz uma mensagem bem bacana, né? Que fala o seguinte, Josué 1:8. Agora me deu um branco, mas eu vou lembrar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha que mensagem, né, cara? Lá no Antigo Testamento, ele ia liderar um povo rebelde, um povo mala, que tinha tudo, né, mas vivia reclamando. E ele sabia que a pedreira ia ser grande. E Deus deu a fórmula para ele, né? E está aqui, para nós hoje está tudo aqui, a nosso acesso. Basta a gente ler, ouvir e colocar em prática, né? Então, gente, é um estudo bem rápido que a gente passou hoje. Espero que vocês tenham, de certa forma, absorvido, né, a mensagem. Desculpa o nervosismo, né, porque a gente está aqui falando com pessoas maravilhosas e muitas vezes a gente fica um pouco ansioso, mas uma conclusão, né, que a gente pode ter é que sejamos prudentes, né? Sejamos prudentes, colocando em prática o que lemos, o que ouvimos, e que sejamos transformados para que vivamos o reino de Deus aqui e agora. Porque sim, o reino de Deus é aqui e agora também, é uma extensão dos céus. A gente pode fazer disso a nossa vida, né? E que as pessoas também ao nosso redor, elas sejam impactadas e também tenham suas vidas transformadas de certa forma, né? Então é isso, gente. Queria agradecer vocês por estarem aqui hoje, através desse estudo aqui, e que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, gente. Que Deus acompanhe.